Meus irmãos e amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estou para compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus, que está em Marcos, capítulo número 14, o versículo a partir do 27. Um texto de um contexto muito abrangente, onde Cristo vai celebrar a última Páscoa e dá início à primeira Santa Ceia juntamente com seus discípulos. Neste momento, Jesus vai trazer algumas advertências aos seus discípulos, e é feito aqui da parte do discípulo alguns juramentos. Juramento este que, e se possível, morreria com o Senhor. Mas o Senhor vai o alertar e dizer que naquela mesma noite todos o escandalizariam nele. Que o pastor da ovelha ia ser ferido e as ovelhas iam ser dispersas, para cumprir o que está escrito em Zacarias, capítulo de número 13 e o versículo de número 7. Neste momento, os discípulos fazem algum juramento, especialmente o apóstolo Pedro. Mas vamos ler para entender melhor a palavra de Deus. Versículo 27 do capítulo 14 de Marcos, do Evangelho segundo Marcos. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizarão em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Observe, como eu disse para os irmãos, Jesus está dizendo, ou recitando aqui, falando com base, melhor dizendo, do que está escrito em Zacarias capítulo 3, versículo 7. Então Jesus vai dizer que naquele momento, todos iam escandalizar nele e ia fugir, abandonar, ia deixar ele naquela hora. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus diz: olha, eu vou ressuscitar. É necessário que eu morra, é isso que Jesus está dizendo, mas ao ressuscitar eu irei adiante de vós. Versículo 29, disse-lhe Pedro. Pedro entra em ação aqui. Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Pedro vai dizer, ainda que todos o abandonem, que todos venham deixar o Senhor, eu não deixarei, eu não largarei, eu prometo. Ele está prometendo. Aí vem Jesus com advertência para Pedro e o alertando de algo que aconteceria após Jesus ser preso. Versículo 30, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, olha só, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Marcos é o único dos evangelistas que menciona o cantar do galo 2 vezes. Mateus vai escrever e dizer que as palavras de Jesus: ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Lucas a mesma coisa. Mas Marcos, ele acrescenta mais um cantar do galo. Isso aqui tem um significado e nós vamos entender. Versículo 31. Mas ele disse com mais veemência, olha, Pedro disse agora, levanta e diz com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, olha só, de modo nenhum te negarei. E Marcos vai continuar, ponto, e aqui tem esse ponto: jamais te negarei, ainda que todos te deixem, te abandonem, eu não, com mais veemência. E veja que o destaque aqui é dado a Pedro. Ponto. Marcos continua escrevendo, e da mesma maneira dizia todos também. Marcos diz que a afirmação que Pedro
deu a Jesus, que mesmo que todos negassem, ele não negaria, Marcos vai dizer que todos falaram a mesma coisa que Pedro. E aqui nós entendemos que nem só Pedro afirmou que não abandonaria o mestre, que não deixaria. Todos aqueles discípulos que se encontravam nessa ocasião disseram a mesma coisa de Pedro. Se Pedro disse que não abandona, Pedro disse que nós podemos até te abandonar, mas eu quero dizer, Senhor, que nós não. Quem sabe João levanta e diz eu não, o outro levanta e diz eu não e tal. Eu também estou junto com Pedro, estou nessa embarcação. Interessante que, para confirmar o que Jesus disse, que todo escandalizaria nele, o versículo 50 está escrito assim: após Jesus ser preso, traído por Judas, com um beijo, os homens o prenderam, os guardas o prenderam, e Jesus vai dizer, eu estava todo dia convosco ensinando no templo, e agora vocês vêm com porrete e tal, como se viesse prender um salteador. Mas Jesus vai dizer, mas para que se cumpra as escrituras é necessário vocês me prender. Então o versículo 50 vai dizer o seguinte: então deixando-o, todos fugiram. Todos. Veja aqui que diz que todos abandonaram. Depois que Jesus é preso e é levado à casa de Caifás, muito especificamente, Pedro está acompanhando Jesus de longe. Assim vai dizer os evangelhos sinóticos. Mas João é mais específico em dizer que com Pedro havia um outro discípulo, conhecido das pessoas naquele lugar, e tinha liberdade de entrar na casa do sumo sacerdote. Depois, os irmãos podem ler o texto que fala da prisão de Jesus em João, e vai observar que esse outro discípulo, que não é mencionado o nome, pediu ao porteiro ou à porteira que o liberasse Pedro e deixasse entrar para o pátio da casa. Lá é mencionado uma porteira, uma criada, 3 pessoas interrogaram Pedro e dizendo, tu és um deles, depois foram homens que identificaram e disseram, o teu falar te denuncia. Provavelmente esse outro discípulo, que João não menciona o nome, seria o próprio João. Seria o próprio João, que não abandonou Cristo e foi até a cruz, como podemos entender. No dia da crucificação ele estava lá. Mas o que queremos entender aqui nesse texto é quando Jesus diz para Pedro, muito especificamente para Pedro, em vez de dizer para os outros, porque Pedro falou, firmou e todos disseram a mesma coisa, mas Jesus chegou especificamente para Pedro e disse, ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Marcos diz que o galo cante 2 vezes. Agora a pergunta é, será que Jesus estava falando verdadeiramente, literalmente, de um galo, o macho da galinha? Ou Jesus estava usando expressão alegórica, ou ilustrativa, melhor dizendo? Será que Jesus estava falando de uma outra coisa ou do gado mesmo? Como alguns estão dizendo por aí que seria uma trombeta que era tocada, um corneteiro que usava uma corneta para a troca de turno dos guardas romanos? É isso que precisamos entender. Primeiro, Pedro estava na casa do sumo sacerdote, ou no pátio da casa do sumo sacerdote. É importante entendermos que os guardas romanos não guardavam a casa do sumo sacerdote, seria outra espécie de porteiros, servos, que guardavam a casa do sumo sacerdote, criados, como podemos entender. Então, essa trombeta não era tocada ali, assim como alguns dizem. Agora, quando Jesus diz, ou menciona o galo, será que seria o galo mesmo? E eu afirmo, à luz da Bíblia Sagrada, que Jesus estava falando literalmente do galo, o macho da galinha. Alguns chegam até a dizer que as galinhas seriam um animal maldito em Israel e traz algumas características do ciscar da galinha, e eu não quero entrar nesse mérito.
Mas, à luz da Bíblia Sagrada, quando vamos analisar as recomendações acerca dos animais que poderia ser abatido e usado em refeição, a galinha não entra nessa lista. Se lê Levítico, principalmente em Levítico, onde é mencionado a escala dos animais que os judeus poderiam usar ou não usar, qual animal poderia ser comestível ou não. Você não acha a galinha inclusa nessa relação de animais. Então aí já refutamos a ideia de que a galinha era um animal maldito em Israel ou impuro. Na Palestina, o galo era usado como uma espécie de despertador. O cantar do galo anunciava o nascer de um novo dia. As pessoas se baseavam no canto do galo para estabelecer horários, ou para saber as horas, melhor dizendo. E que hora dava-se o primeiro canto do galo? O primeiro canto do galo dava-se de 00:30, segundo os relatos da época. E o segundo daria-se às 2:30, para outros 1:30, depois 3 da manhã, e aí o galo continuaria cantando até o dia raiar, anunciando o nascer de um novo dia. Eu lembro dos meus avós, se baseava muito no canto do galo para saber o horário para um novo, para os seus afazeres no raiar de um novo dia. Então, aqueles que acordavam mais cedo, como diz a história, eles se baseavam no canto do galo para começar a sua jornada daquele novo dia. Para os judeus, o dia se iniciava nas 6 horas do dia anterior. É importante nós entendermos isso. O novo dia se iniciava nas 6 horas do dia anterior. Agora, Jesus vai dizer, antes que o galo cante. Então seria esse galo, literalmente o galo. Jesus não estava falando aqui de um outro objeto ou de outra coisa. Jesus estava se referindo ao canto do galo, o macho da galinha. Então, meus irmãos, Jesus estava se referindo literalmente a essa ave. Então é essa ave. Então por isso que Marcos, como as pessoas cantavam, se baseavam no cantar do galo, Marcos vai dizer que antes que o galo cantasse 2 vezes. Então aqui nós temos a ideia de que Pedro negou Jesus da 00:00 às 2 da manhã, pelo relato de Marcos, porque Marcos menciona 2 cantar do galo, como o primeiro seria 00:30 e o segundo às 2:30. Então Pedro negou Jesus neste período. Lucas vai dizer que após o galo cantar, Jesus levanta a cabeça e olha para Pedro. E Pedro lembrou de tudo quanto o mestre havia dito a ele e saiu desesperado e chorou amargamente. Quero ficar por aqui. Que Deus abençoe a cada um que vai assistir esse vídeo. E fica aí essa pequena palavra, essa pequena porção da palavra de Deus para termos uma noção melhor. Como se diz, pequena, a grosso modo, não dentro dos pormenores, mas que dá para trazer uma interpretação melhor daquilo que precisamos aprender. Fica todos com Deus.